Muito bem, vamos lá, leitura. Olá, Arli, faz um tempo que eu queria te escrever sobre como os seus posts do Foco no Afeto têm influenciado a minha vida, mas confesso que fiquei com um pouco de vergonha. Não tá gastando vergonha à toa. Para mim, pelo menos, tá, minha querida, né? Meu marido acompanha o Foco no Afeto há bastante tempo e foi ele que me indicou as suas palestras e textos. E ele indicou para mim para participar, né, das palestras e textos, né? Já estamos juntos há 15 anos, de um tempo para cá. Ele começou a levar muito a sério as coisas que você diz e decidiu viver com um foco no afeto. Que maravilha, não? Adivinha a primeira coisa que ele fez? Arrumou uma amante. Ele quer viver o amor em todas as suas formas e não quer perder mais um minuto da vida dele. Então, quer dizer, com isso já fica subentendido, se ele disse isso, minha querida, que ele de alguma forma estava perdendo tempo estando só ao seu lado, né? Bom, continuando, ele diz que me ama e nem pensa em se separar de mim, mas já avisou que fidelidade ele não me promete mais. Nós nos casamos muito jovens, nunca tivemos outros relacionamentos antes disso. Eu estou sofrendo como um cão, imagino, querida. Estou tentando usar os conhecimentos do Foco no Afeto para me reerguer e buscar a minha realização pessoal. Grande ideia! A sua realização pessoal, ele buscou a dele, busque a sua, não é por vingança, não é tomar lá da cá, não é isso. Ele resolveu buscar, ele fez o que ele entende que seja focar no afeto para a vida dele. Você, por favor, faça a mesma coisa, né? Você já está fazendo, ótimo. Além disso, faço terapia com uma psicóloga. Por isso que eu te perguntei da vez passada, como liberar a libido. Isso a gente já falou, já uns 3 encontros a gente vai falando. Acho que a gente vai falar o resto da vida. Enquanto tiver foco no afeto, a gente vai falar de libido, né, gente? De como soltar libido, o quanto é importante soltar libido, né? Então ela faz esse comentário. Por isso que eu te perguntei da vez passada como liberar a libido. O seu post na época caiu como uma luva no meu caso. Você falou algo sobre a dor, né, que sente uma pessoa ao ver que perde alguém para outro que tem a libido livre, solta, ou algo assim. Exatamente, eu comentei no post, eu comento que uma das causas do ciúme doentio, né, uma das causas do ciúme doentio, é exatamente aquele pavor que o ciumento tem, de que apareça alguém com a libido mais solta do que a dele. O ciumento doentio, na imensa, esmagadora maioria das vezes, ele não tem a própria libido solta. Ele tem a libido travada. Então ele não se entrega, porque ele não se tem. Não dá, ele sabe que está entregando uma coisa pela metade. Então ele não se tem. Nessa medida ele sabe que o outro não está tendo ao ciumento por completo. Não está tendo o ciumento por completo. E aí ele entra em paranoia, ele não sabe como soltar a libido, então ele fica, bom, qualquer outra pessoa um pouquinho melhor que eu, quer dizer, qualquer um é melhor do que eu, na opinião dele. Qualquer pessoa melhor do que eu, estou perdido, né? Aparece e leva a minha parceira, meu parceiro, e eu estou perdido, não é isso? Vou continuar com a leitura dela aqui. Eu sempre adorei a nossa vida sexual. Amo meu marido, sou jovem, mas não sei mais o que eu tenho que fazer para ser merecedora desse amor incrível que você descreve. Minha querida, não se trata de ser merecedora. Trata-se de você entrar em sintonia com ele. Sinta apenas, mesmo que ele não esteja acontecendo. Você vai atrair na medida que você sente. Verifique se a sua libido está solta. E se não está, solte mais. Como é que você vai verificar a libido solta? Se você dança direito, se você solta o quadril direitinho na dança, o suficiente, o gostoso, não é direitinho na estética, é se você se sente bem, se você sente que está solta, né? Se, por exemplo, aí é um manual de instrução para o iniciante, né? Manual de instrução, bem claramente dito, entre aspas, né?
Se você tem uma masturbação completa, plena, se ao ter o surto orgástico, ou seja, aqui no Ocidente a gente fala, a pessoa gozou, a mulher gozou, né, ela massageou o clitóris, ela gozou. Então a gente já veio falando aqui várias vezes que isso é apenas o início do processo orgástico. Se você continua com a estimulação, dá aquela aflição e tudo, mas você continua negociando, você vai fazendo a carícia possível, até que você tenha até que a sua região genital não tenha mais nenhum estímulo, não tenha mais nenhuma sensação erótica, dá aquela aflição. Isso tudo é libido sendo solta, essa aflição. Essa aflição é exatamente o conflito do superego repressor, que por um lado quer que você não tenha prazer, e por outro lado é o seu corpo, a sua libido pedindo para ser solta. Então deixa o tremor acontecer e continua com a estimulação. Então se você, aí até que aquela região não tenha nenhuma sensibilidade, impossível nenhuma, deixa eu me fazer claro aqui. Se você passa o dedo aqui na unha, você não tem praticamente nenhuma sensibilidade, não é isso? Então quando aquela região estiver praticamente sem nenhuma sensibilidade, mas que já esgotou, já esvaiu-se toda a energia através da libido, aquela energia que estava parada precisando ser como é que se diz, exercida, não é? Então pronto, aí você pode dizer, gozei. Isso demora 15, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, dependendo da pessoa, né? Dependendo da mulher. Muitas vezes acontece que essa estimulação provoca um novo orgasmo. Continua. Tem mulheres que dormem, cansam e dormem, é muito frequente isso. Ótimo, tudo bem. Enquanto está acordada, enquanto está lá com estimulação e está boa, a libido está pedindo para sair. Você não vai ao banheiro, vou dar um exemplo aqui, mas claro, para quem tem aquela, mas energia, eu tenho que preservar a energia, não pode soltar tudo, né? Energia repõe, você esvazia e enche, o que não pode é ficar parada ali, né? Você não vai no banheiro e faz 100 ml de xixi apenas. Não, você vai esvaziar a bexiga. Enquanto tiver, tem dias que você urina mais, tem dias que você urina menos, mas é importante você urinar até o esvaziamento da bexiga. Num paralelo, numa metáfora, a energia da libido é a mesma coisa. Então, isso ajuda demais você soltar a libido. Se você está com um parceiro, então, aí é lógico, é claro, se ele está fazendo um sexo oral com você, ou se ele está fazendo uma carícia, ou mesmo o orgasmo num coito mesmo, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, não é tive o surto orgástico, gozei, não, continua. E para o homem é a mesma coisa, continua, a glande, né, a ponta do pênis, aquela região é muito sensível. Então gozou, continua com a estimulação, é muito aflitivo, mas negocia com essa aflição até que acabe completamente a sensibilidade. Pratique isto com o seu parceiro, pratique isto com você, né, e peça, sugira que o seu parceiro faça isso com você também, né? Não é que ele gozei e acabou, tchau. Então não gozou, na verdade não gozou, começou o processo orgástico. Isto é um início, um princípio, uma porta de entrada triunfal com tapete vermelho para aquela sala onde a libido está solta, né? Então, resumindo aqui, eu quis falar da libido solta, né? Vamos continuar então com o relato, a questão da nossa colega, né? Estou com 35 anos, quero ser mãe e tenho medo de ficar sozinha e não conseguir realizar o meu sonho. Tenho várias amigas na minha faixa etária, lindas, inteligentes, bem-sucedidas e solitárias. Não quero ser mais uma nesse time, mas não aceito ver meu marido me traindo debaixo do meu nariz. Bom, se o trato entre vocês, se você fala está falando que foi traída, né? Se o trato, ele de repente chegou, não, agora eu quero focar no afeto desta forma, eu quero sair com tudo que é mulher, que eu sinta vontade de sair. Se isso implica numa traição, num destrato do trato em relação ao trato de vocês, então aí, minha querida, cai fora. Cai fora. É duro, é milhões de vezes melhor chorar um amor eventualmente perdido, né? A vivência do amor nunca acaba, mas a vivência é milhões de vezes melhor você chorar, aquela lágrima chorada, porque você não está vivenciando mais um amor, do que você chorar pela indignidade, pela perda da dignidade, né? Então o que você fala aqui, não aceito ver meu marido me traindo debaixo do meu nariz, isso para você é perda de dignidade. Cada um faz o que quer, claro, eu sugiro de todo o coração que você abra mão sim
da química, do afeto ali, da vivência do afeto, porque não está digno para você. Ah, mas o foco não é no afeto? É no afeto, sim. Você tem condição de viver o afeto dignamente, você se sente inteira vivendo com ele, saindo com outras mulheres? Não, então tchau. Um abraço, tchau. Ou tem condição de conviver, você também sai com outros homens e fica bem com isso, porque tem mulheres que não ficam, a maioria das mulheres não fica bem. A maioria das mulheres querem um homem, né? O homem que é mais polígamo, vamos dizer assim, por natureza. É da biologia, não estou justificando. Trato é trato. Ok? Então, numa relação, geralmente quem reclama para abrir a relação, ou pede, ou sugere, é o homem, porque ele tem um impulso biológico polígamo. A mulher é mais monogâmica. Pode-se sim fazer um acordo com isso. A natureza aceita negociação, só não aceita desaforo, né? Então, fazendo um acordo direitinho, a coisa pode dar certo. Vamos lá, continuando. Isso está me matando aos poucos. E tudo se justifica pelo foco no afeto. Sim, justifica-se aí, minha querida, é o seguinte: ele foi focar no afeto e você aceitou a posição indigna da relação. O que está causando o estresse aí é porque você está concedendo numa relação indigna. Para ele não é mais só você. Ele ama muito você, não quer abrir mão da relação com você, mas ele quer outras. Se este formato não é bom, não é saudável para você, um abraço, até logo, né? Continuando com a leitura dela, a minha conclusão agora é de que eu preciso buscar outras formas de ser feliz, com toda certeza, na minha opinião. Porque para mim, amor e traição são duas palavras que não casam na mesma frase. A gente só trai quando houve um contrato. No nosso original de fábrica, vamos lembrar, é aquele bando de 50, onde os pares não são fixos e os filhos são de todos, né? Muito bem. Então ali não existe traição, porque não tem par, não tem casamento ali, né? As pessoas, todos estão com todos, não é? Então aqui a gente inventou o casamento, eu já falei diversas vezes aqui, né? O casamento foi inventado por causa do Estado de Praga, visando apenas o poder, para visar privilegiar aquilo que o casal construiu ali no bando, pertencer prioritariamente aos herdeiros. Então é poder na história, não tem nada a ver com amor, não é? Então o casamento nasceu por causa disso, desse contrato de exclusividade nasceu por causa disso. No nosso original de fábrica, ali no bando de 50 nômades, né, os pares não são necessariamente fixos, eles são fixos enquanto a coisa rola fixa. De repente um dos dois sai por aí, não quer mais, acabou. Aí acabou, a gente chora a perda disso aí. Mas essa obrigatoriedade do fixo, imagina o contrário. Imagina você ao contrário. De repente você chegou à conclusão que você ama o seu marido, mas não quer só ele, você quer outras pessoas também. Então se você vai querer dar vazão a esse, de duas uma. Ou você para a relação, porque ele não aceita, ou você continua na relação querendo sair com outros caras e ficando indigna. Como é que fica? Então, o menos desagradável é a separação, nesse caso. Aí voltando, né, desinvertendo, voltando para você, se para você essa configuração dele sair com outras mulheres para você não é digna, cai fora. Minha sugestão é cai fora mesmo, né? Aí você continua aqui, eu vou continuar lendo, né? Como é possível viver com foco no afeto em detrimento do sofrimento alheio? Quer dizer, ele está focando no que é saudável para ele. O sofrimento alheio, vamos de novo fazer o contrário. Se é você que está querendo, você abriria a mão da sua saúde, ficaria doente para ver o outro saudável? Não precisa disso. Não é necessário. Dá para você ser saudável e ele também ser saudável. Dá para os dois serem saudáveis, né? Não é preciso um abrir mão. Então eu vou ser muito infeliz porque o exercício da minha infelicidade vai beneficiar a sua felicidade. A minha doença vai permitir a sua saúde. Isso aí tem nada a ver. Nada a ver. Outra coisa é que a impressão que viver com foco no afeto é para as grandes paixões. Se você é um pobre mortal que está há 15 anos casado e feliz, isso não é para você. Não, necessariamente.
Se você fechou, você está fechado com a ideia, a pergunta é assim, quando você casa, você está fechado com casamento ou com amor? Casamento não combina muito bem com amor. É preciso negociar muito dentro do casamento para que, se você quer manter o casamento com saúde, então você precisa negociar bem esse casamento. Porque ele, assim, a priori, e ele no formato básico, padrão social, não combina nada com amor, né? Então, voltando à sua colocação aqui, outra coisa é que a impressão que viver com o foco no afeto é para grandes paixões. Se você é um pobre mortal, o que você está querendo dizer com pobre mortal é que o amor já não está mais aquela coisa, o vínculo afetivo não está bem estruturado, durante esses 15 anos vocês não conseguiram fazer um vínculo afetivo sempre crescente, né? Sempre cada vez maior, não é? Se você é um pobre mortal que está 15 anos casado e feliz, isso não é para você. Eu acho que eu entendi corretamente, senão você me corrige, por favor. É preciso, aí você continua, é preciso virar a mesa, chutar o balde e se entregar a uma nova paixão, eu diria um amor. Preferência, gente, né? Quer dizer, eu escrevi outro dia aí e falei com detalhes, para um amor ser vivido, a paixão precisa ser curada. A paixão é assim, são aquelas referências que a gente traz da relação com pai e mãe. E pai e mãe não tem como não errar. Então passa muito detrito emocional para a gente acaba transportando, transferindo, projetando esses detritos emocionais nas nossas relações. Então a gente precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, algumas relações. Vocês não tiveram tantas relações, né? A gente não faz bem feito aquilo que não faz bastante, né? Então a gente acaba tendo diversas relações para aprender, para botar as doenças para fora. E em colocando essas doenças para fora, chega uma hora que você, já não tem mais tanta doença, ou eu já administro bem as doenças. Aí a pessoa está pronta para o amor, né? A minha conclusão é que agora eu preciso buscar outras formas de ser feliz, porque para mim o amor e traição são duas palavras que não casam na mesma frase. Acho que sem maturidade, os conceitos do foco no afeto podem justificar atitudes de egoísmo e desconsideração do sentimento alheio. Volto a repetir isto, o que uma pessoa está sentindo não necessariamente é em detrimento do que você sente. O erro é a gente fazer o contrato, porque o contrato, o que ele pressupõe ali? Eu prometo para o resto da vida te amar. Isso não existe. Isso não existe, a gente queria muito que fosse verdade. Eu prometo para o resto da vida te amar intensamente e querer o formato de casamento. Eu posso te amar para o resto da vida, mas pode chegar uma hora que esse formato de casamento enche o saco, que a gente queira modificar. Ou vai para a poligamia, ou muda o formato, cada um mora num lugar, ou se vê pouco, ou passa a morar junto, enfim, né? Nós somos dinâmicos. Quando a gente assina um contrato, a gente ofende, a gente desconsidera o fato que nós somos dinâmicos. É a mesma coisa que você sair na rua sempre sem guarda-chuva e não querer tomar chuva. Pode chover, se você não tem a previsão do tempo, né? Pode chover, você pode... mas choveu, estou muito revoltado. É claro, pode chover, é da natureza. Nós mudamos, a gente modificou o errado, desculpe, nem sem certo e sem errado. O não saudável, o doente, porque não contempla a natureza, não respeita a natureza, não considera a dinâmica da natureza, é eu assinar um contrato prometendo um sentimento. E a gente já sabe que o sentimento muda. Às vezes ele aproxima mais, às vezes ele afasta mais. Ou às vezes ele acaba. Ou não acaba aquele amor, mas eu tenho um outro amor que está me chamando muito a atenção e eu quero viver intensamente esse outro amor. Bom, então você falou que é preciso virar a mesa, chutar o balde e se entregar a uma nova paixão. Eu recomendo não entrar em paixão, gente. Quer dizer, se você está apaixonado, saiba que você está em treino. Estou me apaixonando, estou apaixonado, bom, então estou treinando, eu não estou amando. Pode ter amor junto, mas eu estou em treino. Não vai sair o melhor. Ao mesmo tempo que seus textos me inspiram, às vezes me doem pelo sentimento de impotência.
Exatamente, impotência. Amor e poder não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu amo, eu entrego. Eu me entrego, e por isso que dá tanto medo. Porque eu me entrego e de repente a outra pessoa pode mudar de ideia. Mesmo se ela for honesta, ela vai falar. Se ela não for honesta, aí ela não fala nada. Vai tendo 400 mil casos por aí enganando você. Porque percebe que você tem baixa estrutura, pouca resistência a adversidades, não é? Você pode criar situações, aliás, existem N situações assim, né? Que é o que a gente mais ouve falar, né? Então esse sentimento de impotência, olha, minha querida, bem-vindo ao clube dos que amam. Todas as pessoas que amam são impotentes, no que se refere a não poder controlar o outro. A coisa muda, as coisas mudam mesmo, não é? Muito bem, ela segue com uma dica para um futuro encontro, já está, né? Já estamos aqui falando do assunto. Aí numa mensagem seguinte, diz, ó, tem outra coisa que eu esqueci de comentar no texto anterior. Em alguns textos você fala sobre o desapego, em outros sobre viver um relacionamento digno. No meu caso, eles são contraditórios e não sei mais o que é certo e o que é errado. Bom, eu acho que até agora, nessa explanação, minha querida, eu esclareci a contento. Se não, eventualmente você pode fazer perguntas, se você estiver presente, eu não sei se você está aqui na nossa sala, mas você pode fazer perguntas de forma anônima, no Foco no Afeto lá o Skype do Foco no Afeto, onde está a Gisela, ela transcreve para mim, claro, de forma anônima, eu vou ler também, tá, de forma anônima, e a gente segue essa conversa, né? Muito bem, gente, então a respeito disso, do desapego, né, e da dignidade, eu vou agora sim ler aquele post que no meu entender esclarece essa situação um tanto complexa, né? Ainda bastante complexa, né? Relação digna, que é o tema de hoje. Você pode e deve propor o afeto nas suas relações, sempre numa intensidade de entrega sugerida pelo grau de afinidade que você percebe entre você e a outra pessoa. A sequência saudável dessa relação vai depender da reciprocidade com que o afeto for trocado entre vocês. Após a sua iniciativa de entrega afetiva, não force a barra. Nem para mais, nem para menos. Espere a resposta e vá interagindo sempre num nível de entrega parecido. Isso mantém a relação digna e a sua autoestima saudável. Às vezes nós queremos e podemos doar mais do que recebemos. Por um momento podemos até agir assim, natural e saudavelmente. Mas quando percebemos que a outra parte, por qualquer razão, não retribui nunca neste nível, é importante parar, respirar, perceber e dançar a relação no mesmo ritmo possível à outra parte. Senão a coisa fica indigna, principalmente para o lado de quem estava doando mais. Atenção, não se trata de mesquinharia ou sovinice relacional. Não é isso. Trata-se de percepção visceral da dança relacional saudável caso a caso, momento a momento. Para que o tão essencial colaboracionismo seja saudavelmente exercido, é preciso que a relação seja digna, exercício do respeito a si próprio e ao outro. Que o grau de comportamento das partes envolvidas seja parecido. Que o grau de comprometimento também das partes envolvidas seja parecido. Não pode ter muito mais alguma coisa de um lado do que do outro. Não dá, a gente precisa dançar parecido. É que nem uma dança mesmo, está tocando lá uma valsa, nós vamos ter que dançar valsa. Se um resolve dançar salsa e outro valsa, dá problema, né? Caso contrário, a relação descamba para a indignidade, passa a ser uma relação unilateral, doente. Para que a mútua colaboração ocorra de forma saudável, a relação precisa ser perceptiva e generosa. Quando uma das partes está num grau de doença em que a pessoa perde a percepção do outro e isso a faz destratar, desqualificar e maltratar, a não ser que ela peça ajuda, não há o que fazer. Forçar essa relação é abraçar a indignidade.
Agora, se a pessoa pede ajuda, aí a coisa muda de figura. Aí entra dignamente o espírito de colaboração. Senão, o mais saudável é mandar boas energias, manter distância saudável, sem culpa e focar no afeto. É preciso sempre muita percepção ao grau de afinidade, porque este sim, o grau de afinidade, evidencia e possibilita o colaboracionismo digno. Como o grau de afinidade é dinâmico, é preciso que a percepção, né, e a presença seja mantida diariamente, que você esteja percebendo esse grau de afinidade, né? E aí você, segundo o grau de afinidade que você percebe em cada momento, isto acaba sugerindo a você a distância, pouca afinidade, muita distância. Mais afinidade, menos distância, né? Dentro, é claro, do saudável para aquele pato específico, né? Aí eu sugiro interação perceptiva, digna e fluente. Interação perceptiva, digna e fluente. Isso é saúde relacional. Foco no afeto. Muito bem, gente, acabei agora a explanação.